Vai aparecer vermelho. Agora sim. Ok. Pode se apresentar. Boa noite, eu sou Lilian, eu sou especializada de patologia da Escola Paulista e sou médica gastroenterologista. Hoje eu vou apresentar um caso que eu atendi aqui na minha cidade. Onde que é, Lilian? Conta para nós. Cascavel, Paraná. Onde o Henrique também veio de lá, né? Quer dizer, não é natural de lá, mas formou lá, né, Henrique? Sim. E a Lilian foi minha residente quando eu era interno. Foi, quando ele era interno. Enfim, o caso é uma mulher de 26 anos, que ela é natural e procedente de Cascavel, Lilian, branca, só um minuto. Põe no modo apresentação, naquele copinho ali embaixo. Como? No canto inferior direito tem um íconezinho que parece realmente um copo. Do lado do Zoom, onde tem 82%, na sua tela mesmo, isso. Tá vendo no canto inferior direito que tem o Zoom, que tá com, acho que 82%? Que tem ali anotações, comentários, aí tem várias janelinhas, tá vendo? Isso, anotações, comentários, aí tem alguns pontinhos, alguns quadradinhos. Isso, aí é no último aqui do lado direito. Parece uma tacinha, como né? Isso, como se fosse uma tacinha. Tá no ar, que eu achei que não tava no modo apresentação já. Agora tá? Não. Ué, mas é que pra mim aparece como modo apresentação. Não tá passando? Aqui não parece que tá, mas parece que tá apertado realmente, mas não parece que não. Então, porque pra mim tá aparecendo no modo apresentação. Bom, tudo bem, então vamos assim. Mas tá aparecendo, tá trocando slide. Tá no primeiro, Tá. Na identificação, né? Tá, então é uma mulher de 26 anos, natural e procedente de Cascavel, branca, solteira, que trabalha como ajudante de lanchonete. Ela foi encaminhada numa UPA, uma unidade de pronto atendimento, ao hospital, HSL é um hospital aqui da cidade, por um quadro de dor abdominal e icterícia. Um mês antes dessa internação, ela vinha referindo prurido generalizado, que piorava com calor local, e esse prurido cessou espontaneamente em alguns dias. 2 semanas. Tá passando os slides para vocês? Não, tá no primeiro ainda. Então eu acho que tem alguma coisa errada. Não, agora foi. Oi? Foi? Foi. Mas a hora que eu tá em tela cheia ou não? Não. Então eu acho que eu vou ter que sair da tela aqui, vou passar assim direto. Não vou conseguir passar em tela cheia mesmo. Enfim. Tá. 2 semanas após, então ela teve esse quadro de prurido, né? Aí 2 semanas após a melhora do prurido, ela começou a apresentar dor, tipo cólica, de moderada intensidade, em epigastro e hipocôndrio direito, associada a náuseas e vômitos. Ela então procurou atendimento na UPA, foi medicada com sintomáticos e liberada. Alguns dias após, ela começou a apresentar icterícia, notou colúria e acolia e voltou a ter prurido. Então, ela procurou novamente a UPA e foi transferida ao hospital. Ao exame físico, na admissão do PS, ela foi uma paciente que estava em bom estado geral, corada, hidratada, estava ictérica 2 cruzes em 4, eupneica, de dados vitais todos normais, estava febril, tinha um IMC de 26,7, cardiovascular e respiratório, tudo normal. No abdômen, ela tinha o exame físico do abdômen era abdômen flácido, dolorosa palpação superficial e profunda de epigastro e hipocôndrio direito, ruídos aéreos positivos, sinal de Murphy positivo e sem visceromegalia palpável. E no membro inferior sem edema. Então vamos dar uma paradinha. Vamos dar uma paradinha só com a. Se bem que você tem antecedentes aí depois, né? Isso. Tá, então fala os antecedentes. Então, de prévia, é uma paciente sem comorbidades, que não fazia uso de nenhum medicamento de uso contínuo. Ela teve um Covid há 2 meses antes da internação, com quadro leve, não precisou de internação pelo Covid. Fez uso de 2 comprimidos de ivermectina e 5 comprimidos de azitromicina. Ela tem
tem o hábito de ingerir álcool socialmente, fuma maconha regularmente, nega o uso de chás, ervas, garrafadas, suplementos, é heterossexual e mantém relações sexuais desprotegidas, teve 3 parceiros no último ano, e não teve nenhuma viagem recente, não teve contato com água, com local de mato, nem nada do tipo. De histórico familiar, ela tem uma avó que tem hepatite autoimune e a mãe que tem hipotireoidismo. Aí, querem que eu passe aqui os exames do PS ou... Não, vamos dar uma paradinha aqui com essa história, com esses antecedentes e com esse exame físico. Vamos ver as hipóteses que a gente consegue levantar, né? Então, Isa, você quer analisar essa história desse exame físico? Sim, doutora. Na verdade, eu me perdi um pouco na sequência dos sintomas. Ela inicialmente foi com prurido, que melhorou do prurido, e depois ela evoluiu com a dor abdominal, foi isso? Foi. Um mês antes da internação, ela teve um quadro de prurido, resolveu Uhum. espontaneamente, e depois do prurido, ela começou a apresentar dor abdominal, icterícia, acolia e voltou a ter prurido. Tá, Aí entendi. foi quando ela procurou uma UPA e da UPA foi transferida ao hospital. Tá. Eu acho que a gente pode levantar algumas hipóteses diagnósticas. É uma paciente do sexo feminino, jovem, de 26 anos, que tem um quadro agudo considerando uma dor abdominal com náuseas e vômitos. A gente sempre tem que pensar em alguma causa biliar, levando em conta que ela evoluiu com uma icterícia, colúria, acolia, uma obstrução, talvez biliar, uma coledocolitíase. Mas eu achei importante esses antecedentes familiares dela, né? Ela tem uma avó com uma história de hepatite autoimune, uma mãe com hipotiroidismo. Então, tratando-se de uma paciente de sexo feminino de 26 anos, a gente também pode pensar numa hepatite autoimune. Além disso, também com esse quadro de dor abdominal e depois evoluindo, náuseas e vômitos, depois evoluindo com icterícia, colúria, acolia, prurido, a gente também pensa nas hepatites virais, ela também tem fator de risco com relação sexual desprotegida. A gente sabe que é raro, mas a gente pode pensar numa hepatite C aguda ou numa hepatite B aguda, a gente talvez até hepatite A, que a gente sabe que pode haver transmissão também por via sexual. O etilismo dela aparentemente era social, então, e ela jovem, não pensaria numa hepatite alcoólica a princípio. Eu ficaria com essas primeiras hipóteses, doutora. Acho que um quadro biliar ou uma hepatite viral, e por conta desses antecedentes dela e por ser do sexo feminino e jovem, hepatite autoimune. Ok. Alguém faz mais alguma outra hipótese? Então, pensamos no quadro biliar, pensamos numa apresentação aguda de uma hepatite autoimune, pensamos num quadro viral. Tem também esse kit COVID que ela usou aí também, doutora, de ivermectina, azitromicina. Eu, assim, sinceramente, não sei qual seria realmente o mecanismo de lesão, mas tem relatos, né, de pessoas que fizeram esse kit COVID e desenvolveram certo grau de lesão hepática. Não sei se bem um padrão colestático, mas é descrito, né? E a colangiopatia também associada ao COVID, né? Poderia ser uma hipótese? Acho que sim. Também, acho que deve constar aí como uma hipótese, né? Ela teve um COVID muito próximo, né? Embora tenha sido um COVID muito leve, né? Alguém já colocou isso, que esses quadros colestáticos associados ao COVID, em geral, a gente vê em formas mais graves, Verdade. né? Da infecção por COVID. Mas fica aí como um diagnóstico diferencial também. Alguém pensou em CBP? Foi isso que eu li aí? CBP é uma possibilidade, né? Um pouco jovem, né? Para a gente pensar em CBP, mas
Já tivemos casos assim. O que estranha no caso dela é que ela teve prurido antes de ter a dor abdominal e a icterícia, né? Dá a impressão que ela já vinha arrastando uma colestase aí antes desse quadro mais exuberante de icterícia, colúria e dor abdominal, náusea, vômito, né? Agora, o que incomoda para todas essas hipóteses que nós fizemos é justamente a dor abdominal, né? Quando tem dor abdominal e icterícia, o quadro obstrutivo, a gente sempre pensa em primeiro lugar, é a primeira coisa que a gente tem que afastar, né? Gama, mais alguma coisa para essa... Pensamos em muitas coisas, mais alguma? Não, doutora Lúcia, acho que a Isadora abriu aí os diagnósticos diferenciais mais importantes, né? E eu acho que, inicialmente, uma mulher jovem com dor abdominal, um quadro, a princípio, colestático, com prurido, que evolui com icterícia, colúria, colia, eu acho que as icterícias obstrutivas entram em primeiro diagnóstico diferencial, né? E aí a coledocolitias, obviamente, é um diagnóstico a ser pensado inicialmente e, na sequência, o exame de imagem vai dizer se estava certo ou não. Essa questão da Covid é importante, mas eu acho que se tiver mais relacionado ao kit usado do que, na verdade, a colangiopatia da Covid, porque esses quadros, como a senhora já disse, é muito mais... Quer dizer, os poucos casos documentados foram documentados em pacientes críticos, né, com formas graves de doença, internados, porque o padrão da colangiopatia da Covid é um padrão isquêmico, né, semelhante ao paciente crítico. Então, eu acho que os diagnósticos diferenciais estão bem postos, né? Me incomoda muito o quadro de dor no hipocôndrio direito, e aí eu ficaria mais inicialmente com essa possibilidade obstrutiva, né? Mas os diagnósticos diferenciais foram, para a gente não errar, foram colocados praticamente todos, né? Acho que sim. Vamos em frente, então, Lilian. Posso falar, chefa? Oh, claro! Não, é que eu não sei como a gente explicaria ela ter prurido muito tempo antes de ter o quadro. E segundo a Lilian, ela, no pronto-socorro, ela tinha um Murphy positivo. Isso. Isso é a descrição do exame físico do pronto-socorro, né? Pronto-socorro, né? Como é que a gente explicaria isso, A gente não tinha avaliado ainda. Doutor Gama, que é nosso clinicão. Senhor? Você que é nosso clínico? Sim. Como é que a gente explicaria o prurido antecedendo a icterícia, nessa hipótese da Isadora, né, de ser uma obstrução biliar, e porque tinha um Murphy positivo que faria um diagnóstico de colicite aguda e que não estava pensando nisso. A princípio, eu fico muito preocupado com essa... claro que a gente tem que crer no que está descrito no exame, né? Mas na dependência de quem examinou esse abdômen, às vezes a dor é iatrogênica, né? Você meter o dedo ali fundo ali no hipocôndrio direito, a paciente, né, reagir com dor, porque é muito estranho que ela tenha um sinal de colecistite aguda sem evidência de febre, sem um quadro geral mais exuberante, né? Mas, considerando que esse prurido antecede a história, será que ela estava fazendo ali microcálculos ali na via biliar, fazendo um quadro obstrutivo que evoluiu com um padrão colestático não ainda evidente com a clínica da icterícia, e esse prurido antecedeu essa história? Por outro lado, ele acabou em uma semana, né? Foi um prurido que durou pouco tempo, um prurido agudo que em uma semana ele entrou em remissão. Dá a ideia de que será que obstruiu e depois desobstruiu e ela evoluiu bem, né? E posteriormente voltou a obstruir e ela ficou ictérica. Se eu pegasse a questão temporal e a cronologia dos fatos, a ideia mais ou menos seria essa, né? Porque, segundo a Lilian, o prurido durou uma semana e cedeu, não foi, Lilian? Durou alguns dias, pelo relato, durou alguns dias e cessou espontaneamente, e depois retornou com quadro de dor e icterícia. Icterícia, né? Como se ela tivesse de novo obstruído, né? E aí o quadro se manteve
como descrito aí pela Lília na sequência. Uhum. Lília, e a região que você mora em Cascavel, ela é endêmica ou hiperendêmica para alguma doença de transmissão? Hepatite B, doutor. É endêmica para hepatite B. Obrigado. Lilian, ela não tinha eritema palmo plantar, não, né? O prurido dela era generalizado, não era localizado mais em palmo e planta da mão. Então, há um mês atrás, a queixa dela era de um prurido generalizado. Aí, quando ela retornou, também era uma queixa de prurido generalizado. Depois, no exame físico, que foi posteriormente avaliado pela clínica médica, aí chamou uma atenção de lesões e prurido mais localizado, sim. Mas, a princípio, era generalizado. É porque eu pensei na questão da sífilis, entendeu? Uhum. A colestase sifilítica, né? Hepatite sifilítica. Uhum. A princípio era generalizado, mas aí a gente vai ver mais para frente, tem algumas coisas mais localizadas posteriormente. Vamos em frente, então, Lília. Claro. Então, esses são os exames solicitados pelo pronto-socorro, pelo plantão do pronto-socorro, né? Então, ela tinha um hemograma normal, sem anemia, sem leucocitose, sem desvio, plaquetas normais de 294.000, PCR baixa, de 0,8, o valor de referência desse laboratório é 1,1, função renal normal, eletrólitos normais, apesar do quadro de vômitos, não fez nenhum distúrbio eletrolítico, e que chama a atenção, transaminases bastante alteradas, né, TJ de 863, TGP de 967, com uma gama GT de 483, umas fosfatase de 194, bilirrubina de 17,9, e com um discreto predomínio de indireta de 9,5, né? Então, uma hepatite colestática com predomínio de padrão mais hepatocelular, né? E daí ela fez um ultrassom, né? Oi? Só voltando um pouquinho, Isa, você acha que esse exame aí, você muda a ordem das suas hipóteses? Eu achei que você botou cálculo? eu botei cálculo como depois, primeira. Mas eu acho que essas transaminases estão um pouco elevadas demais para pensar em cálculo. Eu esperaria uma colestase laboratorial mais importante. Apesar de também haver uma colestase laboratorial, mas é uma lesão predominantemente hepatocelular. Certo. Então, você está puxando mais para o lado das hepatites. Das hepatites. Do quadro obstrutivo. Embora a gente já viu. Já. Não dá para descartar só pelas enzimas. Estávamos lá vendo o caso, né, do paciente com obstrução, com aminotransferase bem elevada. Foi quase isso daí mesmo. Isso não dá para descartar. Mas não é o mais comum, né? Tudo bem, Lilia, então mostra o que mais você tem aí. A imagem. No pronto-socorro foi realizado um ultrassom, não tem imagem desse ultrassom, mas foi descrito como um fígado de contorno regular, liso, dimensões e ecotosturas normal, não evidenciou dilatação de vias biliares intra ou extrahepática, a vesícula biliar estava um pouco espessada, mas de contorno regular e sem cálculo no seu interior. Esses exames foram realizados na admissão pelo pronto-socorro. Então, resumindo, é uma mulher de 26 anos, previamente rígida, com um histórico de prurido recente, que evoluiu com dor em hipocôndrio direito, epigástreo, náuseas, vômitos, icterícia, coluria e acolia, né? E os exames de admissão no hospital mostraram uma hepatite colestática com o predomínio de transaminase, de alteração de lesão hepatocelular, né? Fernandinha, só parando um minuto. Hepatite dói? Pode doer? A Fernanda está comprando ingresso, está ocupada. Bruninha, cadê a Bruna? Pausane, hepatite dói? Se tiver distensão da cápsula de Gleason, doutora, se tiver aumento do tamanho do fígado, né? Com distensão. Ó, a Bruninha aí.
Tô aqui, doutora. Se tiver distensão de cápsula, senão normalmente não dói, também as aminotransferases não tem relação com gravidade. Ai, olha o chorinho. É isso mesmo, né? Então a gente tem que apelar para isso para explicar essa dor, porque a dor era muito constante no quadro clínico dela, né? É o que acabou levando a pronto-socorro e tudo. Então, provavelmente a gente vai atribuir essa dor a uma distensão da cápsula, né? E um quadro doloroso na vigência de uma hepatite aguda colestática. Ok. E como causa dessa hepatite, nós pensamos em vírus, a Isadora pensou no vírus B, a Lília nos confirma que a região é endêmica, né, para vírus B. Sim. Tem muito vírus B circulando por lá. Hepatite C, você falou, né, Isa? E hepatite A. Hepatite C menos provável, né, pelos antecedentes que ela tem, não tem nenhum antecedente assim parenteral, embora a transmissão sexual até possa ocorrer, né? E que mais? Falzani falou em sífilis, alguma outra... Teve febre, Lilian? Não tinha relato de febre e o exame físico também não. Agora, Lília, a Falzani falou em sífilis, mas você nunca viu a descrição de lesão cutânea de sífilis secundária, nem linfonodomegalia generalizada no exame clínico dessa paciente, né? Então, esse era o exame de admissão do pronto-socorro, né? Não estava descrito. Tá. Daí, agora, a partir de agora, que ela foi admitida pelo pronto-socorro com essa história e com esse exame físico, né? Porque Aí, a partir de agora, entra... Para pensar no diagnóstico da Falzani, a gente teria que ter pelo menos esses 2 dados clínicos aí relevantes, né? Lesões cutâneas compatíveis com sífilis secundária e linfonodomegalia generalizada. E a gente não tem isso descrito até o momento, né? Então, aí, agora entra a avaliação da clínica médica a partir desse momento, né? Que essa foi E uma coisa que também parece que foge um pouquinho do conceito da sífilis secundária, da hepatite iluética, ela tem pouca fosfatase alcalina, né? E parece que na hepatite iluética, a fosfatase tem uma expressão maior do que ela tem ali. Ela tem muita transaminase e a fosfatase parece que está ali só 190 e poucos, caso eu tenha visto errado. Isso, inicialmente, sim. Tá. A gente pode seguir? Podemos seguir, se ninguém tiver mais nenhum comentário, vamos em frente. Então, posteriormente, ela foi internada para a clínica médica no dia 4 de maio, e a clínica médica solicitou esses exames, então, sorologia para hepatite B, que mostrou só imunidade por vacina, né? Negativo para hepatite C, para Epstein-Barr, imunidade prévia por contato, citomegalo negativo, HIV negativo, o VDRL1 para 64, pronto. o RNI de 1 e a albumina de 4,5. Então, eles pediram marcadores de função, né? E aí, na avaliação da clínica médica, então, eles reavaliaram, refizeram um exame físico, não tinha descrito nenhuma linfonodomegalia, mas aí eles observaram lesões planas hipercrômicas palmoplantares, né? Lilian, tenta de novo pôr na apresentação, vai que agora vai, para a gente ver as lesões. Na tela cheia, né? Deixa eu ver. Aparece? Não vai mesmo. Que para mim aqui aparece na tela cheia, mas para vocês não, né? É engraçado. Mas vocês estão conseguindo enxergar a foto aqui. Aumenta o zoom, Lilian. Deixa eu ver aumentar o zoom aqui. Melhorou? Melhorou. Tá. Então, ela tinha essas lesões palmoplantares hipercrômicas, né? E com esse VDRL de 1 para 64, então ela tinha uma sífilis secundária, né?
Por orientação da infectologia, foi feita uma dose única de bezetacil 2.400.000. E aí foi solicitada a avaliação da gastro, né, que foi quando eu fui avaliá-la. Então, deixa eu diminuir aqui para aparecer o slide. Então, foi solicitado também um FAM, um IgG. Só Tá deixa eu dar aparecendo? uma dica. Só deixa eu dar uma Oi? dica. Volta no slide anterior e dá esse aumento de zoom que talvez dê para a gente ver as lesões. Nós já vimos. Peraí. Ah, então deu para ver. Desculpa. Tá bom, desculpa. É que eu tô na tela do celular e eu não consegui ver direito. Ah, tá. Vocês querem que eu volte? Não, 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 Peraí, não deixa eu... precisa. Pode deixar, pode deixar. Obrigada, tá? Desculpa. Então, daí foi pedido a avaliação da gastro no dia 5, e aí foi solicitado o FAM. Aliás, não sei se a doutora Lúcia quer discutir o que solicitaria a partir daí que foi solicitada a avaliação da gastro, qual que seria a conduta, o que é mais que investigaria. A pergunta aqui é se a gente ficaria satisfeito com esse diagnóstico ou se a gente teria necessidade de afastar outras coisas, né, que eu acho que foi o que você fez, né? Você procurou outras causas ali de alterações hepáticas, né? Antes de assumir que aquilo poderia ser uma hepatite colestática pela sífilis. Eu acho que está correto. Fala, Isa. Ô, doutora, porque eu realmente estou considerando muito esses antecedentes familiares dela. Se de repente esse episódio de sífilis não pode ter servido como, de repente, um fator precipitante, ela geneticamente predisposta para abrir um quadro de hepatite autoimune. E aí, assim, eu digo assim, que eu acho que eu complementaria, talvez, a investigação com autoanticorpos. Ela não tinha um padrão, assim, de hepatite sifilítica também, né? Que nem o doutor Gama falou, um padrão mais de colestase. Ela tinha um padrão mais de lesão hepatocelular mesmo, né? Isso é importante. Mas também, assim, agora, nesse momento aqui, assim, imagina que tu tá lá em Cascavel, não é dizendo que lá não tem uma doutora Valéria, não, né? Mas tá lá em Cascavel. Aí tem essa paciente agora com esse VDRL de 1 para 64, com essas alterações enzimáticas que, a princípio, não vem com aquele que a gente espera da hepatite iluética, que é mais fosfatase, com transaminases um pouco mais moderadas, mas aí tu tratou, né? E aí, se tu tratou para sífilis, né, e aguardar, eu faria também FAM, faria antimúsculo liso, anti-LKM1, enfim, mas talvez eu não fizesse a biópsia naquele momento, eu aguardaria 2, 3 semanas, observaria a resposta com a penicilina, se de repente está tudo caindo e normalizando, né, causa e efeito estão ali, aí eu talvez não fizesse a biópsia, entendeu? Pensando assim, se eu tivesse uma doutora Valéria, talvez eu colocasse a biópsia logo na sequência. Não tendo, assim, será que esse espécime de biópsia vai ser bem visto por alguém que... porque se hepatite iluética é raríssima, né? E você não tem muitas alterações histológicas para dizer isto é sífilis, né? Se você encontrar granuloma, enfim, você pode ir aí correlacionando com clínica, tem lesão cutânea, tem linfonodomegalia, tem VDRL, tem um granuloma ali com células gigantes multinucleadas, enfim, aí tudo isso junto, sífilis está ali. Mas alterações histológicas você não tem tanto. Então, se ela responde ao tratamento com bezetacil, eu talvez não fizesse a biópsia. Eu acho que só esse porém aí, porque eu já vi ali quando tu jogou o slide seguinte que tinha uma biópsia ali embaixo, né? Então, exato. Daí foi solicitado, então, o FAM, IgG, anticorpos, né, para hepatite autoimune, sorologia para hepatite A e para hepatite E, que não tinha sido solicitado, seroplasmina, e uma biópsia ficou de stand-by, na verdade, né? Então, no dia 5 foram solicitados os exames de sangue, né?
Só que esses exames demoram um pouco para sair. Isso foi solicitado no dia 5, né? E aí ela no dia 5 mesmo, ela recebeu o Bezetacil 2.400.000, e essa foi a evolução dela nos dias seguintes, né? Então, ela manteve no início manteve uma bilirrubina em torno de 20, 21. Aí, no dia 12, uma semana depois, começou a apresentar queda, né? De bilirrubina, 16,7. As transaminases, inicialmente, estavam mantendo 800, começaram a cair um pouco. Aí, a fosfatase aumentou um pouco, né? Que no início, no pronto-socorro, era 190. Aí, chegou a 300, também apresentando uma leve queda. E começou a apresentar aumento de gama-GT, que inicialmente ela não tinha, né? Sem alargamento do RNI. Henrique, você quer comentar agora? Eu não sei o que vocês combinaram, se você quer comentar no fim, mas, enfim, o que você acha de uma sífilis que começou a tratar no dia 5 e uma semana depois os exames da parte hepática estão desse jeito aí? Você acha que isso é compatível com uma hepatite noética ou está esquisito, deveria ter melhorado mais? O que você acha? Doutora, eu vou até falar depois que esse tempo de melhora dos exames laboratoriais, eles demoram cerca de 1 mês, de 1 a 2 meses para os exames normalizarem. Eles vêm em queda, mas para normalizar demora 1 a 2 meses pós-tratamento. Então, você acha que pode ser compatível? Estando desse jeito, você ficaria tranquilo e faria como o Dr. Gama, espera mais um pouco e faz uma biópsia só depois de observar mais tempo. Sim, acho que se ela não piorar clinicamente, doutora, e vir em melhora laboratorial, eu esperaria. E, Henrique, você faria só 2.400.000 unidades ou você repetiria dentro de uma semana ou mais um 2.400.000? Professor, para sífilis primária e secundária, é esse esquema mesmo. Antigamente não, nem tanto tempo assim, mas sífilis primária era 2.400, sífilis secundária 4.400. E aí mudou, tanto a primária quanto a secundária, a gente trata com 2.400. Então, eu ainda estou naquele tempo de 2.400 vezes 2, entendeu? Muito bem. E ela anemiou... não é hemoglobina, é bilirrubina, tá? Ela melhorou, então, a icterícia, né? Ela melhorou... Na verdade, ela, no geral, ela melhorou, a não ser a colestase, que se manteve, e em relação à gama-GT até piorou um pouco, né? Ela teve um pouco de diminuição de transaminases, mas com um pouco aumento das colestáticas, né? E nessa fase ela tinha muito prurido? Não, aí clinicamente ela começou a melhorar. A dor abdominal cessou e começou a ter um pouco de melhora do prurido. Tá. A gente já conseguiria ter excluído 100% a hipótese de Dili, doutora? Você acha que o tempo que ela está sem a medicação já poderia ter resolvido? Por aquelas medicações que ela tomou lá para o Covid? Isso. Faz quanto tempo que ela tomou do quadro, Lilian? Foi 2 meses antes de iniciar o quadro, né? Então, eu acho que sim, viu, Lívia? Já tem 3 meses, mais ou menos. Já tem 3 meses de evolução. Ela usou 2 comprimidos de ivermectina e 5 comprimidos de azitromicina. Não sei se teria potencial de fazer tanta alteração assim, né? Eu vi um caso aqui no ambulatório de hepatite por azitromicina, e não era uma dose extraordinária, assim. Doutor Eduardo falou essa semana passada a respeito da azitromicina nesse kit com quadros de hepatotoxicidade com colestase, não foi isso, doutor Eduardo? E ductopenia. Isso, e com ductopenia, exatamente. Levando o paciente à insuficiência hepática e transplante. As drogas desse esqueminha que o Covid trouxe para a gente, aparentemente a única no liver tox que poderia fazer um estrago colestático com esse padrão de Vanish Bile Duct Syndrome é a azitromicina.
Geralmente a azitromicina é usada desse jeito, né? Sim, sim. Um espaço curto, você usa uma dose fixa. E é idiosincrático, doutor? Ou é dose dependente? Idiosincrático. Entendi. Silvinha leva na mão. E outra coisa só que eu tinha pensado também, doutor, é que eu apresentei exatamente um caso parecido com esse, que o paciente tinha esse padrão misto aí das reuniões nossas, e inicialmente ele tinha um ultrassom que não evidenciava a dilatação de vias biliares, nem nada, então a gente fez a investigação inteira, com anticorpos e tudo mais. E aí, antes de biopsiar, a gente resolveu fazer uma colangirressonância e mostrou um cálculo da colitíase que não tinha sido descrito no ultrassom. Então, eu acho que era uma coisa a se pensar, a gente fazer uma colangirressonância nele para excluir de vez um quadro colestático, enfim, uma obstrução, não sei. E chamava atenção também o quadro de dor abdominal importante, fazia pensar mais em obstrutivo mesmo, né? Acho que antes de uma biópsia é prudente mesmo fazer, né? Uma colestase que está não só não está melhorando, como parece até que está evoluindo, acho que caberia, sim, fazer antes de uma biópsia uma colange. Uhum. Alguém levantou a mão, Silvinha, né? É que eu não lembro, não vi direito. O exame que deu positivo para sífilis foi só o VDRL ou foi o teste treponêmico também? Sorologia para sífilis ou só o VDRL foi positivo? VDRL. Porque, de repente, pode estar, não sei se é o caso, mas a gente tem alguns casos de VDRL positivo em paciente com doença autoimune, anticorpo anticardiolipina positivo, e até pós-Covid já tem vários casos. Já se sabe que o Covid pode induzir um falso VDRL positivo, e não é realmente sífilis, é que ela tem toda a característica de sífilis secundária mesmo, né? Mas podia ver se não tem um teste treponêmico positivo também, só para fechar de vez o caso, né? Assim, só para academicamente ficar. Mas, Silvinha, mesmo 1 para 64? Às vezes título alto. É mais comum, mais baixo, para 32 ou para 16. Isso. É porque era muito importante mesmo ter um teste treponêmico, né, relatado, assim, para fim acadêmico, assim, sem ficção. Como ela tinha as lesões... Só uma coisa, doutora Silvia, uma coisa que às vezes ajuda, porque o teste rápido de sífilis é um teste treponêmico, então talvez até uma resposta rápida, né, que a gente acaba tendo para confirmar que realmente é sífilis. Como não tinha as lesões secundárias, aí o infecto não orientou realizar esse teste treponêmico, acabou se considerando mesmo como diagnóstico de sífilis secundária e indicando tratamento mesmo. Mas pela questão da clínica dela, eu acho. É uma Zenaide, doutora Lúcia? É, a mão igualzinha, né? Igualzinha. Nós vamos aceitar esse diagnóstico e tratar e esperar mais um pouquinho, ou você ficaria meio cismada? Dá um medinho, né? O medinho, assim, o quê? Não, enquanto não sai os autoanticorpos, essas transaminases aumentadas, né? Não, eu acho que foi correto, né? Foram avaliadas todas as outras coisas, os vírus, hepatotrópicos, não hepatotrópicos, autoanticorpos. Eu acho que é isso mesmo, tinha que fazer isso mesmo. É que nesse ponto aqui que a gente está, é que surge a dúvida, né? Vai para a biópsia, faz uma colange primeiro, então... aqui é que deixa um pouco de dúvida. Que ela tem sífilis, não tem questionamento. Ela tem a clínica, apesar de não ter feito o teste rápido, ela tem um VDRL alto, mas com a clínica, o diagnóstico de sífilis, ok. Agora, se isso aqui está afetando o fígado, né, como disse a Isadora, achou que isso podia ser outra coisa, né? Então, vamos ver, Lilian, o que aconteceu. Então, aí ela
fez a visitação no dia 5, ela teve essa evolução até o dia 12, em uma semana, e aí saiu o resultado dos exames, né? Então, levou mais ou menos uma semana. Ela tinha um FAN, então, nuclear pontilhado, pontos isolados 1/80, uma IgG de 1892, que para aquele laboratório é normal, eles consideram até 1940, o antimúsculo liso, anti-LKM não reagentes, sorologia negativa, IgM para hepatite A e para hepatite E, e uma ceruloplasmina normal, também de 27. Então, doutor, hemoglobulina... Aí a gente fica aí no... Né? Será que é sífilis? Será que a sífilis está só aí porque ela tem... Ela obviamente, tem um parceiro, né? Ou parceiros que ali trouxeram este quadro atual, né? Porque ela tem um FAN que é nuclear, pontilhado, pontos isolados, que é um dos padrões de FAN que são altamente específicos para a CBP, né? E num título de 1/80, e que sinaliza a possibilidade do SP100. Quando a gente olha, por outro lado, ela tem muito mais transaminase em algum momento do que colestase. Depois ela melhora aquele padrão e aí as colestáticas sobem mais. Mas também eu esperaria que isto pudesse ser, né, colestáticas mais do que aminotransferases na hepatite luética. Então, esse FAN, ele é um FAN que diz alguma coisa para a doença autoimune ou ele é só um epifenômeno nesse momento, né, da infecção pela sífilis? Porque a gente sabe também que, mesmo esses padrões que são mais específicos, eles podem, né, naquele momento de mudança da imunidade do paciente, ressaltar um padrão desses e ser transitório, ser só um epifenômeno. Mas agora talvez eu pedisse a biópsia com mais entusiasmo, né? Mas, doutor Gama, o senhor, eu não sei se o senhor assistiu uma discussão que a doutora Maria Lúcia mostrou, que o senhor perguntaria quantos pontos isolados? Menos de 10, mais de 10. Para ser mais específico, seria mais de 10. Mais de 10, exatamente. Para sinalizar ali a presença do SP100. Né? Se for menos de 10, se a gente tivesse um laboratório que fizesse essa pesquisa, menos de 10 poderia ser um falso positivo? Ou não digo nem eu digo mais um epifenômeno do que um falso positivo. Né? Mas agora eles não estão... mais... BP, eles não estão usando mais isso. Ponto isolado. Nesse padrão agora, inclusive do consenso, do 5º consenso, é só nuclear pontos isolados. Não põe mais menos de 10, mais do que 10. Até o 4º consenso eles colocavam assim, mas agora não. Agora, tem aquilo que a Elze sempre comenta, né? Que quando você tem quadros inflamatórios muito exuberantes e que você tem aumentos muito expressivos aí de aminotransferases, é sinal que você está tendo muita destruição de hepatócito, né? Muita lesão, muita destruição. Então, você está expondo organelas, né? E, então, antimitocôndria transitório é descrito por conta disso. Transitório numa hepatite aguda, num quadro assim. Pontos isolados transitórios por causa de necrose, não sei, nunca vi. Talvez seja a mesma fisiopatologia, né? Vamos lá? Sumiu sua apresentação. Sumiu a apresentação. Sumiu a apresentação? Sumiu. Ué. Deixa eu... Alguém compartilhou a tela. Rogério Pereira está apresentando. Ué. Vê se você consegue, Lilian. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu tentar de novo. Doutora, enquanto a Lilian tenta, só uma pergunta. A doutora Silvia tinha pensado em repetir em fazer um treponêmico pela chance de ter um VDRL falso positivo, foi isso?
Essa foi a recomendação da Silvinha, Ah, tá. sugerindo que esse VDRL pudesse estar vinculado a uma condição autoimune, né? Entendi, sim. Ou até no pós-Covid, que ela falou que tem. Ou até no pós-Covid, Isso acontece mais frequente na hepatite C. Eu lembro dessa relação com a hepatite C. Tem alguma relação dessa com a hepatite C, né? Ou é geral, assim? E VDRL falso positivo. Henrique, doutora Silvia. Peraí, deixa eu seguir. Oi. O que pode dar do VDRL falso positivo é doença reumatológica mesmo, especialmente com anticardiolipina positivo, porque o VDRL é anticorpo anticardiolipina, ele não é um anticorpo específico para treponema, né? E então, por isso que ele pode dar falso positivo. Infecção por HTLV, outras infecções virais, hepatite C pode dar também. E agora a gente está vendo com Covid falseando até anti-HIV, né? Até 3, 4 meses após o Covid, às vezes pode aparecer sorologia com reação cruzada. E bom, para HIV, da vacina de gripe dá falso positivo também para HIV, agora para VDRL eu não lembro. Você lembra, Henrique, se vacina Doutora, de não lembro, mas para HIV sim. Para vacina de Covid, você lembra se pode dar? Não, falso positivo para HIV, vacina de Covid acho que pode dar também. Para VDRL, que eu não lembro se vacina de Covid pode falsear também. Também não sei, doutora. Muito bom. Obrigada. Agora tá... Mary, Voltou a aparecer a tela? Diga. Mary, eu só ia te perguntar se o pai do Luizinho vai ficar quieto hoje? O pai do Luizinho está aí? Eu não consegui abrir a minha lista de pessoas aqui, então eu não sabia que ele estava aí. Estou aqui só acompanhando, né? Dia de a gente aprender muito. Muito bom. Então vamos te amolar daqui a pouco. Você está concordando com tudo, Irã? Eu sou daquela linha de contra fatos no argumento, né? Já veio aí na nossa cara, tá esse negócio, tem a história, vamos passar e ver o que acontece. Acho que sempre vale os questionamentos, mas realmente, quando coloca na linha doença autoimune, foram das muitas surpresas que eu acho que um médico em formação, a gente mais jovem, já tomou. Doença autoimune se apresentando com VDRL positivo, principalmente cenário de doença do colágeno, né? Lúpus, esclerose sistêmica, isso com uma certa frequência isso acontece. Mas vamos lá, vamos ver como essa menina vai evoluir. Vou aprender com vocês hoje. Obrigado, professor Irã. Voltou a aparecer minha tela para vocês? Voltou. Tá. E tá em tela cheia agora ou não? Não. Bom, enfim. Aí eu vou mostrar, então, aí nesse momento a gente resolveu biopsiar, tá? Então ela foi submetida a uma biópsia no dia 3 de maio. Eu vou aumentar o zoom aqui para ver melhor. Então, o que o patologista descreveu até foi uma imagem de um slide que ele me mandou hoje. Que aqui na região, aqui a gente tem uma veia centrolobular, né? E aqui tem um espaço porta. E aqui na região do espaço porta, ele viu um filtrado inflamatório, né? Aí também ele viu hepatócitos balonizados. Vocês conseguem enxergar minha seta? Sim. Então, nessa seta maior é um hepatócito balonizado. E aqui nessa seta menor, ele viu um linfócito, né? Dentro de um sinusoide. E também viu uma coloração amarelada do citoplasma, que acho que nessa imagem aqui está ruim de ver, mas que ele sugeriu que tem uma colestase. E, por fim, no espaço porta, com leve filtrado inflamatório com linfócitos e um plasmócito, que ele descreveu aqui nessa seta. Tá? Então, como infiltrado inflamatório leve,
não sugere hepatite autoimune, né? E ele colocou na descrição dele que o plasmócito até é compatível com a possibilidade de luz. Então, o descritivo da biópsia ficou como 10 espaços portas pouco alargados por filtrado inflamatório linfocitário, com raros plasmócitos e raros eosinófilos, ductos biliares normais, hepatócitos da área centrobular estão balonizados, afocos com infiltrado linfocitário, ausência de hepatócito em vidro fosco, presença de colestase intrahepatocitária. Aí ele colocou como conclusão hepatite aguda, inespecífica, colestática. Alguém quer comentar alguma coisa sobre essa biópsia? Se ajudou, se atrapalhou, se... Eu queria perguntar para a Lívia. Lívia, por que ele escreveu assim, ausência de hepatócitos em vidro fosco? Se tivesse, no que você pensaria? Ixi, doutora, não tô não lembrada. Lívia. Ô, doutor, me desculpe, agora eu vou lembrar quando vocês falarem. Morando em Cascavel. Olha aí, doutor, já deu a dica. Eu não lembrava que era de hepatite B, não. Isso, hepatite B, né? A presença do HBsAg dá esse aspecto em vidro fosco nos hepatócitos, é por isso que ele quis ressaltar que não tinha, né? Legal. Agora, não sei, parece uma biópsia muito inespecífica, né? Sim. E aí, raros plasmócitos, você ficou incomodado com isso? Não, teve uma época que a gente discutiu um caso de hepatite luética lá na casinha, e eu lembro assim, a biópsia hepática, primeiro que é raro você encontrar treponema na histologia, né? E a biópsia é inespecífica, né? Se tivesse aqui um granuloma de células gigantes multinucleadas, eu acho que daria uma focinha um pouco maior, né? Mas o padrão é muito inespecífico. Eu acho que isso aqui tem que ser... Eu acho que o patologista tem que olhar para isso aqui e aí ver os dados clínicos. Tem lesão de sífilis secundária, tem lesão cutânea, tem linfonodomegalia generalizada, tem um VDRL de 1/64, enfim, aí juntar tudo, isso aqui pode ser hepatite luética. Eu acho que esse conjunto de coisas que vão reforçar esse diagnóstico, né? E depois, obviamente, a resposta terapêutica, que gradativamente vai mostrando ali melhora do padrão bioquímico. Então, acho que a biópsia não traria realmente muitas coisas mais relevantes do que foi mostrado, e talvez, né, faltou aqui o granuloma de células gigantes multinucleadas. O que você achou, Henrique, dessa biópsia? Precisa pensar em outra coisa ou você está satisfeito com o diagnóstico de uma hepatite luética? Não, doutor, eu concordo com o doutor Gama, só que o diagnóstico da hepatite mesmo, por sífilis, você tem uma coloração específica, né, ou a pesquisa de imunohistoquímica, para você fechar o diagnóstico mesmo, né? A gente brinca que na Infecto sempre o ideal é achar o bicho, né? Achar o treponema, achar o micobactério. Então, talvez pedir uma outra coloração específica para treponema ou a imunohistoquímica, né? Talvez seria interessante. Muito bem. E também acho que ajudou para... Tem imunohistoquímica para Luiz? No artigo que ele tem, doutor. O Caio não está, né, na reunião? O Caio não. Tá. Depois a gente pergunta para ele se é disponível, se é fácil. E essa coloração, o que é? É prata? Tem um nome diferente, doutor. Eu nem coloquei na minha apresentação, que eu nem ia saber falar o nome, mas é um nome diferente. Ah. Mas é comum achar o bicho? Henrique. Eu vou falar, professor. Tá. Olha o spoiler. Então, vamos lá, Lilian. Conta a evolução, então. Tá. E, assim, a biópsia é inespecífica, mas também acho que, de certa forma, ajuda a excluir algumas coisas, né? Ou não reforçar outros diagnósticos, né? Tem um padrão de colestase, mas não um padrão de colerite biliar primária, né?
E hepatite autoimune também não sugere, né? Não sei o que vocês acham a respeito disso. Ela ajuda, talvez, a excluir, a afastar um pouco outros diagnósticos, né? Exatamente. Tá. Então, aí a gente ficou com essa hipótese mais também de hepatite sifilítica. E então, essa foi a evolução dela. A biópsia foi no dia 13, né? A gente já discutiu com o patologista. Aí ela veio em melhora clínica e laboratorial, tá? Veio se mantendo assintomática, também com melhora das lesões palmoplantares, discreta melhora da icterícia, e em queda da bilirrubina, das transaminases e das canaliculares, né? Ela recebeu alta no dia 20 de maio, com retorno ambulatorial precoce, só que, infelizmente, essa paciente nunca mais voltou. Até os residentes fizeram busca ativa dela, mas ela foi de alta e nunca mais retornou. Mas, a princípio, ficou como um diagnóstico de hepatite sifilítica. Eu acho que a nossa também sumiu do Zenaide. Que é, doutora Lúcia? Acho que sim também. Não, uma henoética que a gente teve há 1 trilhão de anos atrás, eu acho que ela também sumiu. Era a gastrofolha número 2, 3, que era do lembro. Era menos de centena. Era menos de centena, acho que era nas unidades. Me incomoda essa gama GT de 900, né? Não sei, me incomoda um pouco. Apesar de estar caindo bilirrubina, transaminases também. Mas... Não sei se demora muito, Henrique, para recuperar 100%? Quanto tempo? Varia, mas é para recuperar em torno de 1 a 2 meses, Lívia. Infelizmente, a gente não soube a evolução porque ela não retornou no ambulatório, né? Até a gente entrou em contato, mas ela não retornou. Mas, a princípio, ficou como uma hepatite sifilítica mesmo. O doutor Gama vai engolir esse fã? Eu ia correr atrás dessa paciente, sabia? Porque ela, como a Lívia falou, a gama GT dela subiu mais ainda, a fosfatase alcalina está ali 300 e pouco, né? Eu não sei, ficou um diagnóstico do meio do caminho, né? Eu queria ter certeza de que em 2, 3 meses, como o Henrique falou, né, tudo viesse a normalizar, e sim, retrospectivamente a gente juntava as peças, mas me incomoda essa paciente manter depois de... Ela teve alta em maio, né? Ou seja, ficou mais ou menos 2 meses e pouco, quase 3 meses, e a gama GT dela só subiu, né? E a fosfatase alcalina continua ali, quase 4 vezes o limite superior do normal. Eu não sei. Eu não sei se mas a biópsia está ali para dizer para a gente que não tinha nada, né, para CBP, né, que as alterações eram só inespecíficas, mas eu ficaria de olho nessa paciente pós, né, cura aí da sífilis e acompanharia ambulatorialmente com os testes bioquímicos. Lá na frente talvez fizesse uma reavaliação com autoanticorpos, para depois repensar em uma biópsia do futuro, talvez. O senhor repetiria ambulatorialmente? Daí? A minha ideia era repetir os anticorpos depois no ambulatório. Até. Sim. Eu também fico pensando, será que é só isso mesmo, né? E fazer uma coluna de ressonância agora ia ser ruim? Com essa gama GT tão alta. Doutora Maria Lúcia, a nossa First Lady de colestases estava junto com a Fernandinha. Será que ela pode opinar? Doutora Natália? O ingresso dela. Deixa eu só responder para a Lívia. A Lívia está parecendo muito uma colestase interhepática mesmo, né? Até por conta desse comportamento. Eu acho que agora, neste ponto, acho que uma colangirressonância ia nos ajudar muito pouco. Aí você não ia ter nenhum acréscimo diagnóstico. Eu acho que o problema dela é mais exatamente fato, e o diferencial aqui é se tem doença autoimune associada. Eu acho que é isso. Uma CEP daria para a gente excluir 100%. Eu sei que não é o comum, né? Uma paciente mulher, tipo, é totalmente diferente. Mas fiquei mais pensando também por esse lado. Não mais
tanto pôr no cálculo, assim, sabe? Eu acho que não tem muito comportamento de SEB, né? Mas não sei o que vocês acham. Você faria eu não uma faria, colônia? mas é que eu ia pedir para... Eu não sei se a Natália está junto com a Fernandinha. Ela está comprando ingresso do Rock in Rio com a Ah, Fernandinha. então não dá para perguntar para a nossa First Lady em colestases. Mas eu acho que parece ser uma hepatite zoética. Eu esperaria evolução. Talvez eu esperasse também para ter biopsiado, mas a biópsia foi legal para tirar as nossas dúvidas, né? Já que a gente tinha um diagnóstico do quadro agudo, que parecia ser uma sífilis secundária, né? Agora, assim, eu não sei quão... Nossa, que azar que essa menina teve, né? Não sei. Pegar uma sífilis... Faz uma parte 2 com a evolução dela agora. Mas Bom, a gente até entrou em contato para ela retornar no ambulatório, mas ela realmente sumiu, não voltou, e daí os contatos ninguém atende, então que a gente também, os residentes foram fazer buscativa até, mas ela não teve o retorno. A gente até queria também saber como que ia evoluir, né? eu sei que a gente vai ficando mais velho, a gente pensa menos em DSTs, né? Mas eu não sei também se a gente está certo ou errado. A gente sempre fazia esse diagnóstico quando a gente era mais ignorante. Hoje que a gente tem muito exame para fazer, a gente pensa menos, eu não sei. Não sei se a doutora Lúcia concorda. Mas... A gente pensa menos... Não entendi o que você falou. eu não sei, uma menina normal, 25 anos, que vive uma vida normal, que em um ano teve 3 namorados, não usou preservativo, a gente tem que pensar em DST, a gente é tão... Eu vejo que, pelo menos sexualmente, os sexualmente ativos estão muito mais ativos do que antigamente, né? Muito mais expostos, com certeza, com certeza. Essas coisas estão mais disponíveis, né? Não sei, nós temos infecto, o Henrique, a gente está subestimando as doenças infecto-contagiosas e transmissão sexual? Professor, temos que testar, entendeu? Testar todo mundo. Quem tem vida sexual ativa tem que ser testado. HIV, hepatites e sífilis. Tem até uma recomendação aí, acho que não muito recente, do CFM, que orienta a fazer essa testagem, né, em todo mundo. É sempre pensar nisso, testar. Fala aí, Henrique, o que mais você vai contar para nós? Doutora, eu fiz uma apresentaçãozinha, rapidinho. Apareceu aí? Apareceu. Então tá. Posso começar, doutora? Pode. Então tá. Pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Henrique, eu sou infectologista e fiz hepatologia agora, terminei recente aqui na escola. Vou falar um pouquinho sobre a sífilis de maneira geral e vou focar mesmo na hepatite sifilítica. A sífilis ela é conhecida como a doença de 1000 faces, justamente pelo amplo espectro de apresentação que ela tem. E do latim ela significa praga ou a grande imitadora, né, do Luiz. Tem uma evolução crônica com transmissão que pode ser tanto sexual ou uma transmissão congênita. O agente é o Treponema pallidum, que é uma bactéria gram-negativa. Ela foi descrita e identificada pela primeira vez em 1905. A sífilis, a história da sífilis, ela é rodeada de teorias e poesia. Em 1492, teve a teoria pré-colombiana dos pacientes que tinham sífilis já naquela época, mas que eram diagnosticados erroneamente como tendo hanseníase. Tem outra teoria colombiana na época de Colombo, em que a sífilis já existia no Novo Mundo, mas através das expedições, a sífilis chegou ao Velho Mundo através dos marinheiros. E tem 2 teorias, uma teoria unitária e uma teoria não unitária, em que a teoria unitária em que eu tenho um agente etiológico que sofreu mutações de acordo com a condição socioeconômica da população. Ela foi sofrendo mutações até gerar a doença. E tem uma teoria não unitária, em que a partir de um agente, ele sofreu 4 mutações nos últimos 10.000 anos, e aí sim causou a doença. E quando eu falei um pouquinho de poesia, em 1530, esse poeta chamado Girolamo Fracastoro, ele fez uma poesia para um pastor rico e bonito da época, que o nome dele era Sífilos.
e ele desenvolveu a doença, mas essa doença foi atribuída a ele como por ele ter tido uma repulsa contra o Del Sol na época. Aí, por isso, o nome sífilis, por causa desse pastor que apresentou as lesões. Em relação à epidemiologia da sífilis, a gente sabe que os casos têm aumentado mundialmente, especificadamente no Brasil em 2020, que foi quando a sífilis adquirida passou a ser uma doença de notificação pelo Ministério da Saúde, foram registrados mais de 115 mil casos. Então, a gente nota que de 2010 até 2019, houve um aumento tanto de sífilis adquirida, quanto sífilis em gestante, sífilis congênita. E aí, em 2020, esse número cai. Mas esse número ele é atribuído a essa queda pela pandemia da Covid-19, em que houve mobilização de profissionais da saúde, especificadamente para a pandemia, e também quanto ao sistema de informação municipal, estadual e federal, que houve mudanças. Então, pode ser que esse número tenha sido subnotificado. Falando um pouquinho específico agora da sífilis sifilítica. A sífilis sifilítica, ela foi... E parou de compartilhar sua tela aí. Para só um pouquinho, porque entrou de novo aquele Rogério lá que precisa sair para você poder compartilhar. A Eunice está aí ainda? Sim, removi. Ah, obrigada, Eunice. Compartilha de novo, Henrique, por favor. Foi? Foi. Foi. Então. Falando um pouquinho da hepatite sifilítica, então, ela foi descrita pela primeira vez em 1943, e a sífilis faz parte dos agentes etiológicos não hepatotrópicos, mas que podem fazer alterações laboratoriais hepáticas. Dentro desses agentes não hepatotrópicos, a gente encontra toxoplasmose, tuberculose, e salmonela e a sífilis. Em 2004, houve essa primeira definição de hepatite sifilítica, em que eu tenho que ter a presença desses critérios, que é alteração de enzimas hepáticas, uma evidência sorológica de sífilis, exclusão de outras causas que gerem lesão hepática e normalização de enzimas hepáticas após o tratamento adequado. Eu achei poucos artigos que falassem, grandes estudos que falassem especificadamente da hepatite sifilítica. Essa aqui é uma revisão, uma revisão sistemática de literatura em hepatite sifilítica em adultos. Esse trabalho, a busca de dados foi através do PubMed, desse outro banco de dados Ovid, em que foram analisados artigos publicados até janeiro de 2017 com os seguintes termos: hepatite sifilítica, sífilis e fígado, sífilis e icterícia e sífilis e hepatite. E todos os artigos que participaram desse trabalho tinham que ser de publicações de língua inglesa. No total, foram selecionados 73 artigos, totalizando 144 casos de hepatite sifilítica. Desses 144 casos, 129 tinham dados epidemiológicos suficientes para análise, sendo a idade média de 40 anos, variando de 14 a 76 anos, 90% eram do sexo masculino, 54% eram HSHs, que são homens que fazem sexo com homens, e 61% tinham infecção HIV e sífilis. Em relação às fases da sífilis, quase 90% dos pacientes apresentaram a sífilis precoce, que aí tem uma questão de denominação, sífilis precoce ou sífilis tardia, ou então a sífilis de acordo com as fases da doença. Que a sífilis precoce se encaixa na sífilis primária, que é de lesão ulcerada em genitais, ou a sífilis secundária, mais caracterizada pelas lesões palmoplantares. 5% apresentavam sífilis latente e 6% a sífilis terciária. Os sintomas eram inespecíficos. 78% com lesões cutâneas, bem característicos no caso da sífilis secundária, 54% apresentando fadiga ou perda de apetite, 35% com icterícia, 26% febre e 22% dor abdominal, que eram os sintomas da nossa paciente do caso clínico. Ao exame físico, 54% com hepatomegalia, 31% com linfonodomegalia e 14% com esplenomegalia. Em relação aos exames laboratoriais, então, nesse gráfico à direita, nós temos com uma bilirrubina total uma média de 8,2, com uma TGP de 314, uma TGO de 253, e com aumento mais predominante de fosfatase e gama-GT, sendo a fosfatase alcalina de 684 e uma gama-GT de 561.
Em relação às biópsias hepáticas, do total de 144 pacientes, só 55 foram submetidos à biópsia hepática, 87% apresentavam uma inflamação portal, 49% com colestase. E dos pacientes onde foi realizada a pesquisa direta da espiroqueta, foram 25 casos, 25 biópsias, e desses 25, 19 foram encontrados o treponema, seja pela coloração específica ou pela imunohistoquímica. Então, por que a hepatite sifilítica ela apresenta um padrão mais colestático pelos estudos? Então, tem uma teoria que eu achei em 3 estudos que eles colocam sobre a prática sexual. Os pacientes que praticam um coito anal anorreceptivo, eles vão ter infecção pela região anal, pela presença de lesões ulceradas ou por lesões traumáticas. Tem uma disseminação que chega na circulação portal. E aí, essa disseminação na circulação portal gera infiltração de ducto biliar, gerando, então, inflamação de colangiócitos, gerando, então, um quadro de um padrão mais colestático pela hepatite sifilítica. Mas e quanto tempo após o tratamento para as enzimas normalizarem? Dos trabalhos que eu encontrei, essa data variou muito, de 1 mês até a 2 meses pós o tratamento. Então, nesse primeiro trabalho aqui, nesse relato de caso, foram 10 semanas após o tratamento com normalização das enzimas hepáticas. Nesse trabalho à esquerda, foram 2 meses. E esse trabalho que foi publicado à esquerda, aí depois eles soltaram uma carta fazendo algumas observações em relação a esse outro trabalho, em que eles colocam a questão da biópsia precoce, que talvez a gente não tenha que fazer a biópsia hepática, visto o paciente que tenha lesões palmoplantares com um exame sorológico, um teste treponêmico de sífilis reagente. E aqui eles até sugerem que, às vezes, uma simples avaliação de um dermato contribuiria para fechar o diagnóstico de sífilis secundária. E também o questionamento sobre história sexual detalhada, que muitas vezes a gente acaba falhando, seja por vergonha, por medo, por receio, ou até mesmo por não saber abordar esses pacientes. E nessa história sexual detalhada, é importante a gente saber sobre sexo desprotegido e presença de lesões genitais prévias, que é característico da sífilis primária. Então, se o paciente chega lá com as lesões, com histórico de lesão prévia, de uma lesão genital, opa, sífilis primária, agora sífilis secundária. Por que não pensar em hepatite sifilítica frente a alterações hepáticas? Nesse outro artigo aqui, eu trouxe mais para a gente ver a evolução mesmo do paciente. Esse caso aqui foi um caso que não teve um segmento, se perdeu também o paciente durante a evolução, mas essa aqui foi uma paciente que deu uma entrada no hospital no D0, foi internada por causa das alterações hepáticas, tendo uma fosfatase alcalina de 659, com transaminases em torno de 100 a 150 e uma gama-GT de 802. E durante a investigação, eles acabaram perguntando sobre sífilis, sobre infecções sexualmente transmissíveis. E foram ver que essa paciente tinha tratado há 1 mês uma sífilis secundária. Então, eles resgataram os exames laboratoriais e viram mesmo que ela apresentava uma fosfatase alcalina mais aumentada, mas não tinha gama-GT. Fechou mesmo com uma hepatite sifilítica, mas por melhora dos exames laboratoriais aí durante o internamento. E por que testar os pacientes para sífilis? Esses 2 artigos aqui, um publicado no Hepatology, eles colocam que a gente tem tido um aumento mundial de sífilis. O tratamento da sífilis é simples e eficaz, não tem caso de resistência de sífilis à penicilina benzatina. E testar pacientes com risco de infecções, que são pacientes HSH, pacientes com múltiplos parceiros, pacientes profissionais do sexo. E aí agora eu trouxe uma miscelânea de alguns artigos falando sobre vários aspectos. Esse aqui é um primeiro estudo, a primeira série de casos que avaliou hepatite sifilítica em paciente HIV. E aqui eu quis trazer mais assim, se tem relação da contagem de linfócitos TCD4 em pacientes HIV positivos para desenvolver hepatite sifilítica. Então, se a gente observar na tabela, no gráfico que está circulado em vermelho, os 7 pacientes do estudo, a maioria deles não apresentavam um grau de imunossupressão importante. A gente considera aí uma imunossupressão moderada pacientes que têm entre 200 e 350 de CD4
e 350 a 500 pacientes que tenham uma imunossupressão leve. Então, esses pacientes, de modo geral, não tinham uma imunossupressão grave, um CD4 menor que 200, e eles tinham uma resposta imune preservada. Eles também tinham, então, menos infecções oportunistas, e eles também atribuem a isso que, como esses pacientes eles estão mais saudáveis, com um CD4 mais elevado, eles também ficam mais expostos a comportamentos por terem práticas sexuais, por terem uma constância das práticas sexuais. E outra análise que eles fazem é em relação à titulação do teste não treponêmico com a contagem de CD4. Ou seja, quanto maior o CD4 do paciente, melhor a resposta imune, consequentemente, melhor a titulação, maior os níveis da titulação de sífilis nesses pacientes. E para finalizar, eu trouxe um pouquinho sobre a positividade de autoanticorpos, que foi o caso que a gente viu no nosso caso de hoje. Tem esse relato de caso de uma hepatite sifilítica numa mulher de 40 anos, que ela vinha com transaminases aumentadas, uma TJ de 172, uma TGP de 230, bilirrubina total de 6, com uma fosfatase alcalina de 412. Hepatites virais excluídas com antimusculo liso negativo. E um FAM positivo de 1 para 640, mas não tem a descrição do padrão desse FAM, com IgM normal. 6 meses depois, essa paciente volta em consulta ambulatorial, mantendo mais ou menos o padrão de transaminase, mas com aumento de FA, uma bilirrubina também aumentada, e agora ela chega com antimitocôndria positivo de 1 para 320. Nessa ocasião, ela é submetida a uma biópsia hepática. Essa biópsia tem microabscessos, infiltração ductal biliar, endotelite portal e inflamação lobular. E aí, nessa mesma ocasião, aí, durante esse mesmo período, ela abre o quadro de lesões palmoplantares, em que é feito o teste treponêmico e não treponêmico, que fecha mesmo então a presença de sífilis. Foi feito tratamento com a penicilina benzatina. E aí, nessa biópsia sai, mas acabaram não achando o treponema na biópsia. Mas essa paciente apresentou melhora das lesões laboratoriais após 1 mês de tratamento. E o artigo traz esse dado que eu achei interessante, e depois essa paciente acaba negativando o antimitocôndria. E o artigo traz aqui, que eu achei interessante para a gente até discutir, que existem 9 autoantígenos mitocondriais, que tem um padrão que varia, né, a nomenclatura de M1 até M9, sendo esse autoantígeno mitocondrial do tipo M2 específico para CBP, e o M1, que é da cardiolipina, que pode fazer um AMA reagente nos pacientes com sífilis, porque a anticardiolipina ela pode positivar também na sífilis, no teste não treponêmico, pela liberação de lipídios da bactéria em degradação. Mas como que eu vou diferenciar um paciente que chega com antimitocôndria reagente de uma CBP ou de uma lesão sifilítica, né? Então, para eu diferenciar o padrão de M1 com o padrão de M2, tem um ELISA específico que eu consigo fazer essa diferenciação para ajudar no diagnóstico de um antimitocôndria positivo. E para finalizar, tem esse artigo aqui que também cabe na nossa discussão, se a hepatite sifilítica induz hepatite autoimune. Esse relato aqui, o paciente chega com transaminases muito aumentadas, TGO de 1.280, com uma TGP de 1.652, uma bilirrubina de 19, uma FA de 147. Um FAM de 1 para 160, um antimusculo liso e um anti-LKM1 negativo com um IgG normal. Frente a essas alterações hepáticas, o paciente é submetido a uma biópsia hepática, que tem um infiltrado inflamatório e uma inflamação lobular severa com degeneração de hepatócitos. Essa paciente ela acabou evoluindo com uma piora clínica, foi submetida a um transplante hepático. E aí, incidentalmente, durante essa avaliação do pré-pós-transplante, viram que ela tinha um FTA-ABS reagente, que é um teste treponêmico que confirma o diagnóstico de sífilis, e o RPR, que é o teste não treponêmico de 1 para 2. E aí, na biópsia do explante, é visualizado espiroquetas. Então, é tratado essa paciente como uma latente tardia, porque eu não sabia bem ao certo o momento de infecção do treponema para essa paciente. 10 semanas no pós-transplante, ela volta numa consulta ambulatorial com quadro de icterícia, com transaminases novamente aumentadas, com uma TGO de 1.007, uma TGP de 1.000, bilirrubina total de 10, agora a IgG, que até então era normal, ela vem de 2.275, e um FAM positivo de 1 para 160, mantendo essa mesma titulação. Como essa paciente volta, mesmo no pós-transplante, ela vem com uma alteração de transaminase, ela é submetida novamente a uma biópsia hepática, agora esse
desse fígado transplantado, que vem hepatite aguda severa, áreas de fibrose e uma atividade de interface. E aí, frente a essas alterações de biópsia, mais com IgG aumentada, mais com as transaminases, eles começaram a tratar essa paciente como sendo uma hepatite autoimune. Então, eles acreditam que talvez a hepatite sifilítica, frente a uma resposta imune pós-tratamento, pode ser um gatilho para o paciente abrir um quadro de uma hepatite autoimune após. Então, como conclusão de hepatite sifilítica, eu trouxe que a hepatite sifilítica continua sendo a doença de 1000 faces. A gente vê aí pelo espectro que ela tem até mesmo no fígado. A gente não pode ter vergonha de explorar atividades e práticas sexuais dos pacientes. Eu sei que é difícil, a gente não é habituado a fazer isso, a gente não aprende isso na faculdade, mas a gente tem que começar a tratar isso com naturalidade. Perguntar para o paciente, qual a sua orientação sexual? Não ficar perguntando, desculpa, mas eu preciso perguntar. Pergunta como se fosse uma coisa normal do seu dia a dia. Outra coisa, testar, testar e testar. A gente só vai fazer diagnóstico se a gente testar os pacientes. O diagnóstico hoje da sífilis, ela é feita primeiramente com um teste treponêmico, o FTA-BS. O teste treponêmico vai demonstrar que o paciente teve o contato, e aí eu peço o teste não treponêmico, que é o VDRL, para fazer o acompanhamento de resposta terapêutica ou de reinfecção. Na hepatite sifilítica, chama a atenção a sífilis precoce, mais a fase secundária, que está mais predominantemente na hepatite sifilítica, com elevação muito importante de fosfatase alcalina e com aumento também de transaminases, mas não tão exuberante quanto a fosfatase alcalina. E a gente espera que após a normalização do tratamento, esses exames venham normalizar no período de 1 a 2 meses, mas isso são só relatos de casos, não tem nenhum grande estudo que demonstre o tempo ideal de acompanhamento. E também que a hepatite sifilítica ela pode positivar autoanticorpos, e até mesmo nesse último artigo aí, teve um caso de um gatilho para hepatite autoimune. E só para finalizar, como hepatologista que sou, só lembrar que a vacinação contra a influenza já começou ontem, vai até o dia 3 de junho, primeira etapa aí para a população específica e a segunda etapa da vacinação a partir do dia 6 de maio. E é isso, essa foto é do meu último dia do ambulatório, que foi final de janeiro. Muito obrigado. Muito bom, Henrique. Muito bom. Parabéns. Henrique, você arrasou, amei, ficou muito legal. Obrigado. Nem dormi direito. Muito boa a aula. Muito bom, Henrique. Ela abre algumas possibilidades aí de discussão, né, Mary? Essa paciente dá a impressão que vai ter alguma outra coisa, né? Mas ela Dá a impressão. Não tem um padrão típico, assim, né? Ela alterou no começo mais transaminases, pouco fosfatase, depois mantendo aquela alteração importante de gama-GT. Estranho mesmo, né? Infelizmente, a gente não conseguiu mais contato com ela mesmo, para ver como que tá evoluindo. E o Henrique, de tudo que você leu, você acha que isso é só uma hepatite sifilítica ou você acha que... A professora, ela não apresenta aquele padrão de fosfatase mais aumentado do que as transaminases, né? Eu fiquei, quando a Lilian estava apresentando, eu fiquei um pouquinho encucado também. Bom, eu lembro que a doutora Maria Lúcia, não sei, nós tivemos 2 casos. Não foi, um foi pura luz e outra foi luz com vírus B, né? Era uma hepatite B aguda que, quando combinou com a icterícia colúrea do quadro da incubação, quando ela apresentou, ela veio uma hepatite B aguda, porém com as mãos e pés com alterações. E daí a gente fez era um diagnóstico duplo, tanto de B aguda como uma luz secundária. Mas eu acho que foram os 2 únicos casos, né, Mary? Não mais. Acho que sim. Nós tivemos outros casos aí no ambulatório, mas, assim, concomitante com outras coisas, não era... a gente não ficou na dúvida de hepatite, eram outros achados. E não sei, quem sabe um dia ela volta, né, Lilian? Aí você
você conta para gente. Aí eu conto, mas infelizmente a gente tentou várias vezes, foi remarcada uma consulta, aí ela faltou na remarcação, e agora a gente nem consegue mais contato, assim, não atende nem a telefonema. Porque eu acho que aí o que inculca mais, acho que 3 coisas. A apresentação, que não foi muito típica, né? Pouca fosfatase, mais enzimas hepatocelulares. Os pontos isolados, que é difícil a gente encontrar pontos isolados, né, Gama? Não é um autoanticorpo comum. E uma colestase que se mantém e dá a impressão que até progride ao longo Exatamente. do tempo, né? Então, eu acho que esses 3 aspectos é que deixam a gente um pouco mais preocupado, né? E vamos ver, quem sabe um dia volta e aí teria que ser reavaliada e, eventualmente, até rebiopsiada se persistissem as alterações, né? Exatamente. Se ela tivesse voltado no ambulatório, em quanto tempo vocês repetiriam anticorpos e biópsia? Eu acho que esses 2 meses que o Henrique falou, nós encontramos, pelo menos ele não nos contou, casos muito prolongados, né? Então, passou ali 2 meses, continua com muita alteração, ou até subindo, como estava com 1 mês. Aí eu acho que já é hora. Exatamente. Muito legal. Muito bom. Henrique arrasando, hein? Obrigado. Mais alguma coisa, gente? No questions? Podemos agradecer a Lília, o Henrique. Aprendemos bastante. Bastante. Muito. Foi bem legal. Silvinha. Foi muito legal, parabéns, gente. Muito bom. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Foi ótimo. Tchau, boa noite. Obrigada. Até amanhã.